tema da nossa mensagem é o Deus que restabelece. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o meu espírito em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Ezequiel, a palavra do Senhor nos diz nesse texto que ele é levado em espírito a um vale de ossos secos. E nós vamos perceber que a intenção desse texto, a intenção do Senhor era mostrar como estava o ânimo e a esperança do povo de Israel em Judá naquela época. Porque eles, após o cativeiro babilônico, eles estavam meio que desesperançosos, meio que cansados, precisando mesmo de uma intervenção de Deus. E o texto também vem mostrando o juízo de Deus sobre aquele povo. Nós percebemos na história de Israel, muitos irmãos conhecem muito bem, que Deus, Ele ama, Ele sempre amou muito a nação de Israel, e que Israel era a menina dos olhos de Deus. Só que o povo de Israel era muito desobediente. Eles recebiam a bênção de Deus, e daí um tempo eles se esqueciam de Deus, largavam os caminhos do Senhor, e pecavam contra Deus, levantavam altares de adoração contra Deus, blasfemavam contra o Senhor, pecavam contra o Senhor. Mas o Senhor, mesmo sendo misericordioso, o Senhor provava, confrontava aquele povo, e depois o Senhor abençoava, abria o mar, abria caminhos para aquele povo novamente. Então Deus vai fazer o quê? Vai pegar o profeta Ezequiel e vai levar Ezequiel até aquele vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos representava a restauração de Israel. E Deus, Ele pega o profeta, coloca naquele vale. A Bíblia vai nos dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos naquele lugar. Isso pode nos mostrar, pode nos ensinar que já há muito tempo não havia vida naquele lugar. Há muito tempo não havia esperança naquele lugar. Há muito tempo que não era contemplado ali o poder de Deus naquele lugar, porque aquele povo estava como morto, naquela visão. E a Bíblia nos diz que aqueles ossos estavam sem vida, estava esperança. Então Deus, Ele pergunta para Ezequiel, quando Ele leva Ezequiel até ali: poderão esses ossos reviver? E Ezequiel, ele vai falar para Deus: Senhor, tu sabes. Porque Ezequiel, ele não tinha uma resposta concreta para Deus naquele momento, mas ele sabia que tudo estava no controle do Senhor. Então, queridos, Deus, Ele vai falar com o profeta assim: olha, você está aí nesse vale de ossos secos, naquela visão. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza sobre esses ossos, para que eles tornem a vida, para que eles ressuscitem, para que eles experimentem do meu poder. Queridos, o Senhor nessa noite, Ele me trouxe aqui para ser boca de Deus para a sua vida, para profetizar vida sobre você, para profetizar esperança sobre você, para profetizar a glória de Deus sobre você. Aleluia! E naquele momento que Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale dos ossos secos, houve um movimento muito grande, e aqueles ossos começam a se mover, aqueles ossos começam a se ajuntar, cada osso no seu osso, e começam a surgir os tendões, os músculos, a pele sobre aqueles corpos. E aí eu percebo que surge um grande exército de corpos, mas faltava vida naquele lugar. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis na face da terra. Estamos vivendo tempos onde as pessoas estão
aleluia, vivas, mas ao mesmo tempo estão mortas, porque não conseguem acreditar em dias melhores, não conseguem mais ter esperança, não conseguem mais ter perspectiva de vida. Mas o Senhor, querido, Ele está falando para você nessa noite que Ele pode mudar o cativeiro, Ele pode mudar a situação. Se você não consegue mais sonhar, se você não consegue mais ver as perspectivas de vida, Ele me trouxe aqui para falar para você que Ele pode abrir porta onde não tem porta, que Ele pode, querido, abastecer sua despensa, que Ele pode, querido, te elevar num nível espiritual muito maior do que você já experimentou. E a palavra do Senhor nos diz que ali estavam os corpos, mas ainda faltava a vida. Uma pessoa sem vida é uma pessoa que não acredita em milagre. Uma pessoa sem vida é uma pessoa sem fé. Uma pessoa, querido, sem vida espiritual é uma pessoa que não consegue compreender as coisas sobrenaturais. Quando o Senhor fala, ele desacredita, ele duvida, mas o Senhor nessa noite, Ele quer trazer vida para você. E quando o Senhor, o Espírito Santo vem sobre nós, querido, nós começa a surgir de dentro de nós um fôlego de vida, de esperança, de alegria e de paz interior. Às vezes as pessoas podem olhar para alguns e falar assim: mas de onde que o pastor Danilo consegue encontrar paz em meio a uma enfermidade? Onde fulano consegue ter tanta força para caminhar em meio à dificuldade que ele está vivendo? Sabe por quê, queridos? A verdadeira paz, ela vem de Jesus de Nazaré. A verdadeira esperança, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não vão conseguir contemplar isso, porque só tem paz quem tem Jesus. Só tem alegria quem tem Jesus. Só tem esperança quem tem Jesus, querido. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, Ele manda novamente o profeta profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Pensa bem. O profeta estava em um cemitério, digamos assim. Diversos ossos sequíssimos que a palavra do Senhor nos relata. Já não havia vida há muito tempo. O profeta de Deus, o homem de Deus, foi usado por Deus para profetizar ali. E começou a haver um reboliço, mas faltava a vida. E lá no versículo do 9 ao 10, a palavra do Senhor nos diz que o profeta então faz conforme o Senhor havia lhe ordenado, e ele começa a profetizar vida sobre aquele cemitério. Ele começa a profetizar vida sobre aqueles corpos que já estavam se juntando. E a Bíblia nos diz que aqueles corpos, eles recebem o Espírito, eles recebem a vida. Querido, para você ter alegria, para você ter paz, para você ter felicidade, para você ter longanimidade, é necessário que o Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida. É necessário que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, entre no seu coração. Daí você pode se perguntar: mas como que o Espírito Santo de Deus, como que Jesus, ele vai fazer esse milagre na minha casa? A partir do momento que você se relacionar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos com o Mestre, nós passamos a desfrutar de tudo aquilo que o Mestre tem para as nossas vidas. Aleluia! Nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. Então, querido, nessa noite, desfrute do melhor de Deus. Tome posse do melhor de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia! E eu começo a perceber que o Vale de Ossos Secos mostrou, naquele tempo, o que Deus podia fazer para Israel e Judá, porque Israel estava dividido, havia divisão sobre aquele povo. Então o poder de Deus se manifestou ali, naquele vale de ossos secos, para mostrar o que Deus podia fazer. E trazendo para os dias de hoje, para os nossos dias, o vale de ossos secos quer mostrar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos que Deus, Ele levou em espírito um profeta. E nós percebemos que eu e você podemos ser profetas de Deus, podemos ser boca de Deus aqui na terra, para repreender a enfermidade, para repreender o mal, para repreender a depressão, para repreender a opressão, para repreender a iniquidade, para repreender o pecado. Nós podemos ser boca de Deus aqui nessa terra, porque nós somos profetas do Senhor. E com esse texto do Vale dos Ossos Secos, nós percebemos o poder, a manifestação da glória de Deus. Aí nós lembramos daquele versículo que está em Lucas, que Deus diz assim, que ele diz assim: nada é impossível para Deus.
Amém? Nada é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você pense assim, mas o meu casamento está a um fio de terminar. O meu filho está afundado nas drogas. A minha vida está perdida. Querido, nada está perdido se você estiver com Jesus. Se você estiver com Jesus, o seu casamento pode ser restituído. Se você estiver com Jesus, querido, o seu filho pode experimentar salvação. Se você estiver com Jesus, querido, a nossa nação pode ser sarada. Aleluia! Através da nossa fé. E eu não me canso de dizer, querido, aleluia, aquele versículo que diz: se tão somente creres, verás a glória de Deus. O confronto vem para nos abençoar. A provação vem para nos abençoar. O deserto, querido, nós falamos muito que o deserto é a escola do Senhor. E talvez muitos estão perguntando para Deus: Senhor, por que dessa pandemia? Por que nós não podemos cultuar na igreja? Por que nós não podemos isso ou aquilo? São muitos porquês, muitos questionamentos, muitas dúvidas, querido. Mas uma coisa é certa: Deus está nos preparando para a vitória. Deus está nos preparando para colher frutos. Deus está nos preparando para receber vida e vida em abundância, para receber as promessas dele sobre nós. Aleluia! E eu percebo uma coisa, né? O tema da mensagem é o Deus que restabelece. Esse Deus que restabelece, ele pode fazer coisas gloriosas na nossa vida. Ele pode fazer coisas grandiosas em nossa vida. E a primeira coisa que eu percebo que Deus pode fazer na nossa vida é restabelecer a comunhão. Primeiro, restabelecer a comunhão nossa com os nossos irmãos em Cristo, restabelecer a comunhão com a nossa igreja, restabelecer a comunhão, o nosso convívio social. A gente percebe muito que nos finais dos tempos, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão perdendo amizade, as pessoas estão se distanciando uma das outras, as pessoas estão se irando uma com as outras, tem perdido a amizade, tem perdido a comunhão. Querido, para nós termos comunhão com Jesus, é necessário nós restabelecermos a nossa comunhão com o nosso próximo, é necessário nós restabelecermos a nossa comunhão com os nossos irmãos. Muitos dizem assim: eu amo a Deus. Mas como você ama a Deus se você não ama o seu irmão que vê? Se você não ama o seu irmão que está do seu lado? E o Senhor está falando para nós assim: olha, para nós vivemos um tempo de bênção, para nós vivemos um tempo de paz, é necessário que nós levemos a paz. As redes sociais estão infestadas de coisas negativas. As redes sociais estão infestadas, de contendas, de iras, de brigas. Mas nós percebemos que o Senhor está mudando essa situação, porque Ele está permitindo que os nossos lares também sejam infestados pela glória de Deus, através das lives, através das palavras, através das pregações. Infelizmente, muitos optam por ouvir coisas que não acrescentam, coisas que não fazem crescer. Mas aquele que nesse momento está consagrando a sua vida, está se entregando verdadeiramente a Deus, vai colher frutos de vitória, Então, o primeiro ponto aqui: o que Deus pode fazer nas nossas vidas? Restabelecer a nossa comunhão, tanto com os nossos irmãos, quanto para com o nosso Senhor Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, mas ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Querido, qual a lição que você vai tirar para a sua vida dessa pandemia? Qual a lição que você vai extrair para a tua vida nesses últimos dias que nós estamos vivendo? Será que você vai se tornar um cristão mais forte? Será que você vai se tornar um cristão mais fervoroso? Será que você vai se tornar um cristão mais temente a Deus? Ou você vai se esfriar? Ou aquele restinho de fé que havia na sua vida vai se esvair? Deus está convidando a mim e a você a se fortalecer, aproveitar esse tempo onde nós estamos na nossa casa, com a nossa família, para restabelecer a comunhão na nossa casa. Muitas famílias, tem tantas contendas, onde o marido não respeita a esposa não ama o marido, os filhos vivem em contenda com os pais. Deus permitiu essa crise, essa pandemia, essa doença, para que nós venhamos restabelecer a comunhão, amar os nossos familiares, amar os nossos vizinhos, amar os nossos irmãos. É isso que Deus quer. Amar o nosso próximo. Por isso ele diz assim: não deixamos
de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns. Nos reunir como igreja é o que nós estamos fazendo agora, é o que você está fazendo agora na sua casa, ouvindo essa live. Não deixe de fazer isso. E quando tudo voltar à normalidade, não se esqueça daquilo que Jesus fez por você. Não se esqueça do cuidado de Deus para a sua vida. Não se esqueça que Ele guardou a sua família, guardou a sua casa. Por isso, adore o Senhor com intensidade, porque o Senhor vai restabelecer a comunhão. E eu percebo também que Deus, Ele pode, além de restabelecer a comunhão, né, das nossas vidas, tanto com os nossos irmãos quanto com Ele, nós percebemos que Deus, Ele quer restabelecer a vida e a esperança. Quantas pessoas sem esperança? Eu falei isso várias vezes no início da mensagem, eu volto a repetir, porque eu sei que talvez alguém que está me assistindo nesse momento esteja sem esperança, esteja pensando assim, eu acho que esse negócio não vai acabar, eu acho que essa doença ainda vai atingir muitas vidas. Querido, onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Creia no Senhor, querido. Deus quer restabelecer a vida, viver da melhor forma possível. Deus não te criou, querido, para você, viver entristecido, amargurado. Deus não te criou para você ser uma pessoa que vai viver escondida de tudo e de todos. Deus não te criou para você ser uma pessoa triste, infeliz, se sentindo inferior a todas as pessoas. Não, querido. Deus te criou para você ter alegria. Deus te criou para você ter vida de verdade. Deus te criou para você ter paz de verdade, querido. É para isso que o Senhor te criou, meu querido. Aleluia. Por isso eu afirmo que Deus quer restabelecer a vida e a esperança. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, querido, se você está se sentindo oprimido, se você está se sentindo rejeitado, ou diversos outros sentimentos, eu digo para você, descansa no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor, aleluia, entrega a sua alma para o Senhor, que Ele quer tirar todo o fardo dos seus ombros, Ele quer tirar todo o peso dos seus ombros, Ele quer trazer alívio para a sua alma, Ele quer trazer cura para a sua alma. E para mim está terminando a mensagem. O que Deus pode fazer em nossas vidas, além de restabelecer a comunhão, meu querido, além de restabelecer a vida e a esperança, como Deus fez ali, no Vale dos Ossos Secos, onde Deus levou o profeta para profetizar sobre aquele vale, onde não tinha esperança, e Deus trouxe esperança para aquele lugar, Deus trouxe vida para aquele lugar. Deus também, Ele quer restabelecer a sua alegria. Ele quer trazer alegria para a sua vida. Ele quer trazer alegria para a sua alma, querido. De forma que as pessoas vão olhar para você, aleluia, e vão, poxa, o irmão está passando luta, mas ele está alegre. O irmão está passando dificuldade, mas ele está alegre. O irmão está passando por um momento difícil, mas ele está alegre. Sabe por quê, querido? A nossa alegria, ela não vem do homem. A nossa alegria não vem de bens materiais. A nossa alegria, querido, não vem de coisas terrenas. A nossa alegria vem de Jesus Cristo, querido. E quando essa alegria nos invade, quando essa alegria entra na nossa vida, nós temos a segurança, aleluia, que nós seremos resguardados, cheios da glória de Deus. O próprio Jesus, ele disse que no mundo nós iríamos ter aflições. As aflições são comuns. Vai ter dificuldade, vai ter enfermidade, vai ter luta, provação. Isso é para o mais santificado, querido. Às vezes você pensa assim, o pastor vai passar luta, vai passar provação. Mas o diferencial da nossa vida é que nós vamos passar por luta, passar por provações, cantando o hino da vitória, sorrindo, glorificando a Deus, porque o Senhor estará passando conosco, amém? Toma posse disso nessa noite. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 13, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder
do Espírito. Amém, querido? Aleluia! O Deus da esperança, o Deus da alegria, o Deus da paz, o Deus que levou o profeta Ezequiel lá naquele vale de ossos secos e trouxe vida onde não tinha mais vida. Esse mesmo Deus, Ele está aqui na minha casa, Ele está invadindo a sua casa, Ele está aqui no meu coração, Ele está invadindo o seu coração para encher a sua vida de gozo, de paz e de alegria. Amém, querido? Não se preocupe, querido. Não se turbe, querido. Creia no Deus que reestabelece. O povo de Israel, por vários momentos, ele foi dividido. Ele se dividiu, a união se acabou. Muitas coisas aconteceram ali. Mas Deus, aqui nesse capítulo 37 do livro de Ezequiel, nos mostra, na visão do Vale dos Ossos Secos, que essa visão era para reestabelecer aquele povo novamente. Está havendo um tempo onde está acontecendo muita divisão, onde está acontecendo muita contenda, mas o Senhor quer reestabelecer isso novamente, trazer paz para São Francisco do Glória, trazer paz para a nossa região, trazer paz para a nossa nação. O Deus que reestabelece, que restabeleceu, levou o profeta Ezequiel para restabelecer aquele povo, através daquela visão, é o Deus que vai restabelecer a sua vida e vai trazer paz constante para você. Receba essa palavra no nome de Jesus, querido.